Vamos ver aqui uma aula de reforço com o estudante Jefferson Lima Cavalcante, de Medicilândia, Pará, Brasil, onde irá tirar dúvidas sobre os cálculos de corrente, tensão e resistência na conhecidíssima fórmula da lei de Ohm. Além disso, emenda também para a fórmula de potência, podendo assim definir potências de alguns equipamentos e a corrente circulante para a rede de 110 ou 220 volts, ajudando a descobrir os valores dos fusíveis ou disjuntores a utilizar. Mas Mário, onde fica Medicilândia no Pará? É na Floresta Amazônica? Sim, na Floresta Amazônica e muito próxima a Altamira. Seu nome é uma referência ao ex-presidente do Brasil, Emílio Garrastazu Médici, já que a cidade foi fundada por conta da construção da rodovia transamazônica BR-230, iniciada durante o governo militar. Sua população tem cerca de 32 mil habitantes e Medicilândia é conhecida como a capital nacional do cacau e serve de palco para um festival anual chamado Cacau Fest. Saudações a todos, eu sou Mário Pinheiro, professor e coordenador de cursos da escola CTA Eletrônica, a melhor escola do Brasil, onde o ensino é definitivo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e não perca a chance de ser comunicado sempre que postarmos novos vídeos. Aproveite também e compartilhe esse vídeo com amigos e técnicos conhecidos. Caso queira conhecer nossos cursos, entre em nosso site ctaeletronica.com.br e seja surpreendido com o ensino definitivo. Por que a CTA Eletrônica é o ensino definitivo? Porque somente no curso de especialista em análise de defeitos e projetos você terá a certeza de formação com mais de 200 videoaulas, 12 mil exercícios, 1.700 aulas de reforço, mais de 680 páginas de apostila, 2.048 páginas de exercícios e poderá ter suas aulas de reforço com o coordenador de cursos toda semana. Venha fazer parte de um movimento de formação dos melhores técnicos do mundo. Já nosso estudante Jefferson, lá no estado do Pará, está trabalhando com inverters para ar-condicionado e foi no curso do Ricardo Politi que ouviu falar da CTA Eletrônica como formação dos melhores técnicos em eletrônica. Mas vamos à aula do Jefferson. Boa tarde, Jefferson! Oi, professor, boa tarde. Tudo bem com Vossa Senhoria? Tudo certo, e o senhor, como é que tá? Tá tudo bem por aqui. Vamos lá? Vamos lá, professor. Pode passar. M135, módulo novo. Questão? 10 e 11. Hã? 10 e 11. 10 e 11. Rapaz, o teu microfone aí tá ruim, mas tudo bem. Tá fraco, professor? Não, tá ruim, o som bem ruim. Mas, vamos nós, 10 e 11. Eu vou tirar aqui do fone, então. Ai, não acredito. Meu Deus, desde ontem à noite começou a faltar energia. Tá ruim, professor, a energia? Hã? Não tá ruim a energia aí? Ontem à noite faltou. Eu não pude ter aula com você. E hoje já faltou de novo. E agora faltou de novo, voltou. Vamos torcer para que não fique. Ah, tá. Não, tranquilo. E professor, naquela tabelazinha de lei de Ohm, aquela que vem, né? Isso. Tô com muita dificuldade lá para saber as fórmulas lá, não tô entendendo nada dela ainda. Vamos lá. Quem vê ri? Tem muito exercício que precisa dela e eu não estou conseguindo fazer. Isso. Então vamos primeiro repassar essas coisas aí antes de entrar na questão. Então vamos lá. Certo. Você falou que está tendo dificuldade nisso. Isso? Isso. Por quê? Qual é a sua dificuldade? Que é uma
formulazinha, 3 grandezas, tensão, resistência e corrente. E você tem, quando você tem 2 grandezas, você encontra outra, né? Isso aqui Sim. é assim que é feito. No caso aí é volt igual resistência e corrente? Isso. E isso pode ser feito assim, ó, quando você quer saber uma dessas duas, corrente, por exemplo, o volt sempre fica em cima e divide pelo caso aqui da resistência. E se você quiser saber a resistência, o volt sempre fica em cima e divide pela corrente. Entendeu? E aí, então, Se eu quiser saber o volt. Volt, se você quiser saber volt, você vai ter que ter resistência e a corrente para saber quantos volts tem. Por exemplo, ó, um resistor. Você tem o valor do resistor, exemplo, 220 ohms. E tem uma corrente de 220 amperes. Aí você quer saber qual é a tensão sobre esse resistor. Então você tem V, tensão, igual a 220 vezes 220. Uau! Vamos simplificar, né? Fica muita coisa. Vamos colocar 1 ampere. Então aqui, ó, 220 vezes 1 ampere. Resultado, você tem aplicado nessa resistência 220 volts. Entendeu? Entendendo. Tá. Agora, se você tiver uma tensão de queda, você tenha já a tensão sobre o resistor, por exemplo, 22 volts sobre um resistor de 220 ohms, e quer saber a corrente, é só pegar 22 dividido por 220, que vai dar 0,1 ampere. No caso, eu estou precisando entender. Quando for para achar uma corrente, achar uma resistência, é isso que eu tenho que aprender a entender. Sim, é baseado nessa fórmula. E a outra Sim. complementar é a de potência, que é o produto da tensão vezes a corrente. Aí você sabe a potência dissipada. Pode ser encarada como efeito Joule, que é um aquecimento. Então, no caso de resistores, você tem que tomar cuidado quando você faz alguma experiência. As pessoas pensam, poxa, Mário, está aquecendo. Espera aí, vamos ver. Se eu tenho 20 volts no resistor de 220 ohms e que dá 0,1 ampere, olha só, potência será igual a tensão 22 volts vezes 0,1 ampere. Então, a potência disso aqui é 2,2 watts. Caramba! 2,2 watts, sabe o que significa? Significa que você precisa de um resistor de no mínimo 2,2 watts. E os normais, esse que você recebeu, é de 1/4 de watt. Esse que você tem para fazer as experiências é de 1/4 de watt. Então, se você ligar 22 volts, tiver uma queda de tensão sobre um resistor de 220 ohms, ele vai aquecer demais. Ele vai aquecer mais de 8 vezes o que deveria, ou seja, vai sair fumaça, vai ficar marronzinho, entendeu? Então tem todas essas tretas aí, utilizando, claro, essas fórmulas. Mas existe uns macetes que eu passei muito interessantes. Por exemplo, tensão igual a resistência vezes a corrente. Se o resistor, olha só, se o resistor for de 1 ohm e a corrente que circula nele for de 1 ampere, quanto você tem de tensão sobre ele? Tensão? 1 vezes 1? 1. Então você tem 1 volt de queda sobre ele. Então peraí. Então num resistor de 1 ohm, onde eu aplico uma diferença de potencial de 1 volt, uma diferença de potencial, circulará uma corrente de 1 ampere. Certo? Certo. Então esse é um macete legal. Por quê? Porque se eu tiver aqui uma resistência de 10 ohms
e a corrente de 1 ampere, eu vou ter uma queda de tensão de quanto? 9 volts? Não, 10 vezes 1, 10 volts. Então, basicamente, é isso. Vamos ver nos exercícios o que nós conseguimos lá ver. Então, você quer a 10 e a 11 ou a 9? Começou desde a 6, né? Que é para descobrir resistência. Você quer ver desde a 6? Desde a 6. Tá, então vamos lá. Então, aqui está dizendo o seguinte. Um chuveiro elétrico ligado à rede de 220 volts tem resistência de 4.800 watts. Calcule a corrente circulante e o valor de sua resistência. Então aqui você vai precisar, você vai sempre lembrar disso, ó. Quem vê ri e quem P vi. Quem faz o quê, professor? Quem P vi. Só um modo de falar, brincadeirinha, né? Quem vê ri, quem P vi. Então são as duas fórmulas que você tem que estar na sua cabeça decoradas. Quem vê ri, quem P vi. Beleza? Então nós vamos lá. Olha o que eu tenho. Um chuveiro elétrico ligado na rede 220. Opa, já tem atenção. 220. 220. Tem potência. Então caímos aqui, ó. Então 4.800 igual tensão 220 vezes corrente. Corrente eu tenho? Tá perguntando. Ó, calcule a corrente circulante e o valor da sua resistência. Então vamos calcular. Como é que eu calculo isso aqui, ó? Sempre quando você vai mudar esse I para o lado de cá, ou, na verdade, passa o P para o lado de cá, fica I é igual, P fica em cima e o V fica embaixo. Aí eu vou pegar a potência de 4.800, vou dividir por 220 volts. Quantos 220 cabem em 4.400? Agora. 2.220 são 10 vezes, né? Não são 10 vezes? 10. Quanto está faltando para 4.800? Se eu colocar isso aqui 2 vezes mais, vai dar 4.400, não é isso? 400. Tá, 2 vezes mais. Ainda faltou mais 400. Dá quase multiplicado, dá quase 2 vezes, né, o valor. Então, olha só. Eu tenho aqui a multiplicação, 2 vezes 10 são 20 vezes. E aí, acrescento mais 2 desse aqui para chegar em 4.800, arredondando, né? Então, são 22 vezes ou 22 amperes. Caso foi dividido... 4.800 dividido por 220. Uhum. Quantos 220 cabem em 4.800? É importante que, em vez de você usar, você não pode usar calculador, hein? Você poderia montar a chave, te cortar o zero, fazer o cálculo, você vai achar praticamente 22 amperes. Mas o ideal é que você veja essa lógica. Quantos cabem aqui? Aqui cabem 10, cabe mais o dobro. Então, se cabe 10 e mais o dobro disso, é multiplicado aqui, ó, 2 vezes 10. Só que ainda faltam mais 2 porções de 220 para chegar perto, estava 4.400 para chegar nos 4.800. Resultado, 22 amperes. Então já temos, pode ser essa resposta, pode ser essa resposta. Mas também está pedindo o valor da resistência. Opa, valor da resistência? Está aqui, resistência, ó. Então, eu tenho 220 volts, será igual, resistência eu não tenho, mas tenho a corrente, 22 amperes. Aí eu tenho resistência, 220, olha aqui, ó, sempre o 220 passa para o lado de cima, dividido por 22 amperes. Logo, a resistência será de quanto? Sabe, ó. Quantos 22 cabem em 220? Ou 220 dividido por 22? Vai dar 220 dividido por 22? Ou quantos 22 cabem em 220? Vai dar 10 vezes. Exatamente. Então, aqui são 10 ohms. Então,
Então a resposta é essa daqui. 22 amperes e 10 ohms. Isso. 22 amperes e 10 ohms. Do módulo todinho, o único conteúdo que está me faltando é isso aí. Isso aí tá dando dor de cabeça, ó. Isso aqui vai ser importante para você fazer alguns cálculos, até na sua casa, para saber corrente, consumo, uma coisa, a outra. É interessante, muito interessante. Mas vamos continuar. Vamos para outra? Vamos. Tá 7. Tem algum exercício aí, professor, porque para poder treinar isso aí, não entendi. Tipo que nem da matemática tem as aulinhas lá, né? Isso aí já não tem, né? Não tem. Mas você quer... Eu não estou entendendo o que você quer estar querendo fazer. Você quer treinar... Para mim pegar mais fácil, né? Porque eu estou com uma dificuldade danada para resistência, entender essas coisas. A lógica, né? Sim. Na internet você encontra bastante cálculos de lei de Ohm e potência. Cálculos de potência e lei de Ohm. Deve ter bastante na internet. Além do que você vai ter nos exercícios, né? Mas, claro, sim. Como em eletrônica, você não usa isso aqui muito, usa, mas não usa muito. Então, nós temos poucos exercícios. Nós temos mais do que você vai usar. Análise de efeito, cálculo de paralelo, série, queda de tensões, etc. Sim. Mas procure na internet para treinar que você vai encontrar. Uma lâmpada está ligada na rede de 110. Se sua resistência... Então, vamos lá. Uma lâmpada... Aqui é a rede... Uma lâmpada está ligada na rede de 110 volts. E se sua resistência elétrica é de 100 ohms, 100 ohms, calcule sua potência e a corrente circulante. Você tem a tensão e tem a resistência. Você vai para essa fórmula aqui. Quem vê, ri. Porque você tem a tensão, que é 110, e a resistência, que é 100 ohms. E aí você não sabe a corrente. Esse 100 ohms passa para cá. Então fica 110 dividido por 100. É igual a corrente. É lógico que é a mesma coisa que eu colocar. I é igual a 110 dividido por 100. Portanto, I é igual a quanto? 110 dividido por 100 vai dar? 1,1. Isso, 1,1 o quê? Ampere. Amperes. Isso. No caso, ele passou a volts dividido pela resistência. Isso. Agora, tendo isso aqui, perguntou a potência. Opa, potência é igual a V vezes I. A potência, então, nós não temos, mas temos 110 volts Vezes a corrente. Vezes 1,1 ampere. Portanto, a potência é igual a 110 vezes 1,1 dá mais ou menos... Vai dar 121. 121 watts. É isso aí. Que fácil, homem. Então a resposta é 121,1,1 amperes. Isso. Porque se eu decorar as coisinhas aí, quem vê I, P igual volt vezes corrente, aí fica mais fácil mesmo. Sim, tem que decorar essas duas. Vamos lá, continuando? Sim, doutor. A 9. Então a 8 não, só a 9. Porque já dá um pulo, né? Tem quantas horas de aula? Nós estamos tendo 1 hora. 1 hora, né? Então tem tempo. Vamos para 9? Para 9. Um aquecedor elétrico puxa uma corrente de 20 amperes. Se ele está ligado numa rede elétrica de 220 volts, calcule sua resistência e sua potência. Então vamos lá. Então, eu sei que aqui a rede é de 220, está ligado a uma resistência, só que circula uma corrente para lá e para cá, né?
é AC, circula uma corrente de 20 amperes. 20 amperes, 220 volts. Legal. Então, nós vamos usar de novo a lei de Ohm aqui, ó. Quem vê, ri. 220 volts igual resistência, não tem, mas tem a corrente, que é de 20 amperes. Certo? Aqui, esse 20 amperes passa para baixo, fica 220 dividido por 20. 20 dividido por 20, né? Isso aqui passa, esse aqui passa, quando você passa na fórmula para o outro lado, ele passa dividindo. Então, 220 dividido por 20, que dá quanto? 220 dividido por 20 vai dar 10, mais 11. Isso. Então, isso aqui é igual a um resistor igual a 11 ohms. A resistência. Isso é a resistência. Agora, está pedindo também a potência. Potência é igual V vezes I. Então, a potência é igual a tensão aplicada, que é 220 volts, vezes a corrente, que é 20 amperes. Potência é igual a quanto? 4.400 watts. 4.400 watts. É isso aí. Perfeito. 4.400 watts. Eu estava fazendo junto aqui com o senhor. Com a fórmula na cabeça fica muito mais fácil mesmo. Muito boas as dúvidas do Jefferson, não? No vídeo anterior, comecei a falar de uma das áreas de atuação do técnico em eletrônica que mais é procurada nos dias de hoje. Manutenção em aparelhos de consumo, que nada mais é do que aparelhos que, de uma forma geral, estão em nosso lar. Também falei sobre os cuidados que se deve ter quando se presta serviços para esta área, onde temos o contato direto com o consumidor, que é a organização e a produtividade. Depois, comentei que a prestação de serviço deve ser muito bem pensada, para que o técnico não vá para a área de atendimento, compra de peças e contato geral com o cliente, liberando para tarefas de análise de defeitos. E chegamos também a comentar que ao abrir uma assistência técnica diretamente ao público, esta deve ter uma apresentação adequada e para isso é necessário que se faça um tour em várias outras assistências para ver o que há de melhor e tentar copiar isso para a sua assistência, pois o consumidor é muito observador quanto a esses detalhes. Quando temos uma assistência técnica organizada e também pensada para ser produtiva, fatalmente crescerá e a partir disso os procedimentos técnicos deverão ser modificados para que a produtividade cresça sem grandes investimentos. Uma das formas mais simples de aumentar a produtividade técnica é arranjar ajudantes que trabalham com o técnico expert. Esses ajudantes irão trocar peças, fazer testes gerais de funcionamento, limpar o aparelho e até deixá-los prontos ou abertos para facilitar o trabalho de análise de defeitos para o técnico expert. Esse tipo de procedimento aumenta em mais de 50% a produtividade desta dupla e é feito quando a quantidade de serviços aumenta de forma que o expert já não está terminando esses mesmos equipamentos no mesmo dia. Dependendo da experiência prática que o técnico expert possui e sua rapidez na análise de defeitos, ele poderá ter de 2 a 3 ajudantes e chegar a produzir quase 3 vezes a quantidade de equipamentos que consertaria sozinho, trocando peças, testando e limpando aparelhos. Mas há um limite na quantidade de ajudantes, que acima de 3 já ficarão ociosos e começará a perder a produtividade pela quantidade de pessoas atuantes. Outra forma de composição desta equipe e que pode aumentar a produtividade
será perceber que esses ajudantes são capazes de, além de abrir, testar, trocar peças e limpar aparelhos, produzir análise simples em muitos destes mesmos aparelhos. Quando se consegue 3 ajudantes nesse nível básico, já se pode alterar a formatação de como o serviço é executado, passando os ajudantes a ficar fixos nas bancadas, e estes é que desenvolvem os serviços, sendo coordenados pelo técnico expert, que fica livre para estar ajudando um ou outro. Neste formato de equipe, o técnico expert pode coordenar até 10 ajudantes e o grupo produzir mais de 1.500 aparelhos por mês. E considerando uma mão de obra média de R$ 200, isso daria mensalmente mais de 300 mil, sendo maior que a maioria das assistências técnicas conseguem chegar. É claro que neste formato de equipe de trabalho, o tempo total na bancada deverá ser bem controlado e, de uma forma geral, não pode ultrapassar 30 minutos para cada aparelho. Assim, nesse esquema, há a introdução de um cronômetro, que pode estar diretamente no software de controle de trabalho ou um cronômetro manual para cada ajudante controlar seu próprio tempo na bancada. Essas técnicas de trabalho não são comuns e de difícil implementação, pois levará 4 meses para que todos se acostumem com esses procedimentos. Mas, sem sombra de dúvidas, leva a assistência técnica a um sucesso tremendo frente ao consumidor, podendo entregar aparelhos de forma mais rápida e até com o tempo poder diminuir os valores de serviços cobrados. Há outras técnicas que podem aumentar ainda mais a produção, como o conjunto de técnico expert e ajudantes passarem a atuar somente em um nicho de equipamentos de consumo, como somente som ou televisores ou celulares. Esses nichos podem ser criados com o aumento do serviço, e quando esses ultrapassam a 1.000 aparelhos a serem produzidos por mês. E é claro, possuindo técnicos experts especializados em determinadas áreas. Também é importante destacar aqui que os ajudantes devem ser treinados para trabalhar com soldagens BGA. O Ball Grid Array, ou BGA, é um dos métodos de encapsulamento utilizados para a conexão de componentes em circuitos integrados. Com uma grande quantidade de pinos, o BGA realiza a conexão por meio da soldagem de pequenas esferas com a fixação direta entre componente e a placa. Esse processo de trabalho necessita de equipamentos mais caros para essas soldagens e dessoldagens. Devido a ser um trabalho mais delicado e envolvendo equipamentos mais caros, cria-se na assistência um local somente para soldagens BGA, que será feito por um dos ajudantes apenas, e que tem habilidade para isso. Dessa forma, todas as soldagens BGA da assistência serão concentradas a cargo desse ajudante. Mas vamos continuar com as análises do Jefferson, ainda com respeito a lei de Ohm, potências e circuitos série e paralelo com resistores. Opa, peraí! Se está gostando de tudo que está sendo exposto aqui, não deixe de dar o seu like e, claro, se não é inscrito no canal, inscreva-se agora e marque o sininho e em todas para receber as notificações sempre que criarmos novos conteúdos. Em um circuito série formado por 2 resistores iguais de 150 ohms cada um. Então, no circuito série formado por 2 resistores iguais de 150 ohms, 150, 150. Calcule qual deve ser o valor da fonte desse circuito para gerar uma corrente circulante de 0,15, olha só, que é uma corrente circulante de
0,15 amperes. E depois calcule a potência dissipada por cada resistor. Ih, rapaz, olha que situação. 2 resistores iguais de 100 num circuito série. Calcule qual deve ser o valor da fonte. Bom, você tem aqui o valor da resistência e tem aqui esse valor da resistência. E tem a corrente circulante. Olha o que você tem. Quer saber a tensão sobre esse resistor? Vamos colocar como R1 e R2. Então, ó, a tensão sobre R1 será igual ao valor de R1 vezes a corrente que circula por R1, certo? A tensão sobre R1 será igual a resistência 150 ohms vezes a corrente que é 0,15. 0,15 amperes. Caramba, então a tensão sobre R1 será igual? Quantos 0,15 cabe em 150? Ah, professor, é muito. Dá 22,5. Isso, 22,5. 22,5. Não. 22,5 é a queda de tensão. Isso. Então, olha que legal. Sobre esse resistor, tem uma queda de 22,5 volts. Claro que sobre esse aqui, quanto você acha que vai dar? Se eles são igual, a mesma tensão, a mesma queda. Exatamente, 22,5 volts. Somando os dois, quanto dá de total? Não está pedindo, vai né? dar 45. Total, 45 volts. O valor da fonte, então, é 45 volts. Mas está pedindo também a potência dissipada por cada resistor. Ixi. Então, P... Você tem a tensão e tem a corrente. Então, a potência é tensão 22,5 vezes a corrente, que é 0,15. Que dá quanto? PV e versus corrente. Isso. Então, 22 vezes 0,15 dá quanto? Vai dar 33,5. Quanto? 33,5? Não, tem que ser menor que 22,5. Menor bastante, né? Que a multiplicação por um número menor que 1 vai ser menor que esse. É só você saber quantos desse aqui cabem em 1. Então isso aqui vai dar uma divisão de quase por 7, mais ou menos. Dá 22, 3,37. 3,37. 3,4, né? Então a potência é igual mais ou menos 3,4 watts. Isso aí. E cada um dos resistores terá dissipação de potência de 3,4 watts. Se pedir qual é a dissipação de potência geral, é só somar a potência, tá? 3,4... Professor, eu fiquei na dúvida do seguinte. Se era a resposta B ou a E. Qual o valor da fonte para gerar uma corrente circulante de 0,15? E depois calcule a potência dissipada, olha só, em cada resistor. Não pediu o total, não. Está pedindo por cada, né? Exatamente. Então dá quanto? Então vai ser a D. Exatamente. 45 e 3,4 watts. Isso mesmo. Fácil, hein? Fácil para quem está afiado, professor. É fácil. O que mais? A 11, professor. A 11. Em um circuito formado por uma fonte de 6 volts, ligado a 2 resistores paralelos. Então vamos fazer a fonte aqui. Fonte de 6 volts, 2 resistores que estão em paralelo. Paralelo vai ser... Paralelo é assim. Ah, tá. Em série é um mais do outro. R1 é de 120 ohms. E o segundo R2, 330 ohms. Você tem que desenhar, senão você fica todo enrolado. Então aqui já sei que é 6 volts.
R1 120 ohms, R2 330 ohms. Calcule a corrente circulante em cada resistor, a potência que a fonte total que a fonte está fornecendo ao circuito e a potência dissipada em cada resistor. Então vamos fazer por partes. 6 volts está aplicando em 120 ohms, não é? Sim. Então você faz, quem vê ri. Quem vê, lógico, eu quero saber primeiro a tensão de R1 é igual a resistência de R1 vezes a corrente que circula por R1. Eu não sei a corrente que circula, então a corrente de R1 será igual a queda de tensão sobre R1 dividido por R1. Então eu tenho IR1 igual a 6 volts dividido por 120 ohms. Certo? Dá 0,05. Dá 0,05 amperes. Legal. Então a primeira coisa aqui é uma corrente IR1 de 0,05 amperes. O R2 também tem 6 volts aplicados sobre ele. Então, se eu fizer R2 aqui, eu terei IR2, a corrente circulante por R2, é a queda de tensão do R2 dividido pelo valor do R2. A queda é 6, mas o resistor R2, qual o valor? 330. 330. Vai dar um valor de 0,181818. 0,1818. Isso, 0,18. Beleza. Amperes. Legal. Então aqui é 0,018. Agora está pedindo potência dissipada em cada resistor. Como eu achei as correntes, eu tenho potência em R1 igual a 6 volts vezes a corrente em R1, que é 0,05, que dá quanto? 0,3. 0,3 watts, isso? 6 vezes 5, 30. 6 vezes 5, 30, perdeu 1, 2. É isso mesmo, 0,3 watts. E a potência em R2 é igual aos mesmos 6 volts vezes qual é a corrente? 0,018. E dá o quê? Potência em R2 dá 0,108. quase 0,11, né? Bom, vamos lá. Então vamos ver agora o que está pedindo. Calcule a corrente em cada resistor. Então deu 0,05, 0,02. Vamos ver, arredondando aqui, corrente 0,05, 0,02. Aqui, arredondou para 0,02. Tá, legal. 0,05, 0,02. Tem essa resposta. Legal. Agora, a potência que a fonte está fornecendo ao circuito. É somar essas duas potências aqui. Por quê? Porque eu tenho uma potência aqui e uma potência aqui. A fonte é a somatória das potências. Então, eu vou ter 0,3 com 0,11, que dá quanto? 0,14? Não, 0,3 mais 0,1 dá 0,4 alguma coisa, não é isso? Deixa eu ver. É só somar aqui, 0,3 com 0,11. Dá 0,41. Isso, que é essa aqui, 0,42. E depois, arredondando, é a potência aqui, 0,3 e 0,12. Então a resposta é essa daqui. Olha o rolo, meu Deus. Eu fui no fórum de ajuda, eu tinha marcado a letra B. Por quê? Porque foi o que eu tentei o auxílio lá do fórum de ajuda, né? E eu achei que era A B. Não, é A mesmo. Maravilha? Sim, professor. Professor, essa aula não vai ficar gravada em algum lugar? Você já viu a outra? A outra eu vi ontem. Isso. Eu assisti ontem a live. Gostou? Top.
Já fiquei afiado naquela de lá, já tô afiado já. Já ficou afiado. Que bom, que bom. Continua? Vamos continuar, né? Desse aqui não vai ter mais não, professor, só se eu fazer outro aí. Aí, professor, tem outro aqui também que tá dando dor de cabelos. Qual? A 12, 13, 14, do mesmo 35 aí. A 12, Até que a 12 dá paz. a 12, 13, 14. Vamos lá. Legal quando você chegar aqui, né? Daqui a pouquinho. Aí, professor, eu tô com vontade de mais chegar aí já, pra me saber como é que É. eu vou ler um circuito desse. Começa lendo pela entrada, professor, de tensão, como é que é? É. Isso mesmo. Professor, com o ano, no final desse ano, do jeito que eu tô indo aqui, será que já dá para conseguir reparar com as plaquinhas de ar-condicionado aí? Provavelmente. Não esqueça que é tudo uma questão de empenho, dedicação e foco, hein? E foco. Caso contrário, vai dar galho. Vamos lá, então. Eu fiz 2 blocos ontem, professor, que eu tava com tempo. Tem algum Opa. problema? Se tem problema? Não. Não, né? Não, nenhum. Desde que faça bem feito, né? Então vamos lá, vamos ver aqui esse esquisito aqui. Você tem várias formas aqui para fazer, mas está pedindo a resistência equivalente total. Legal, para pedir a resistência equivalente total, você tem que calcular isso aqui e depois somar com os outros. Quanto é aqui? Aí dá 99. Vamos arredondar 100, né? Para não... 100, certo? 100. Em paralelo com 100, fica quanto? 50. Então você vai ter em 12 volts, você vai ter um resistor de 50 lá em cima, um resistor aqui no meio de 50, é isso? Sim. E embaixo de 100. 100. Sem fazer muito cálculo, já me diz, qual é a tensão aqui? Assim, de bater o olho. 200. Atenção. É tensão. 3 volts. Opa. Não, peraí. 2. Vai ser 12 dividido para 4 aí, professor. 2. Quanto você tem aqui de resistor total? 100. E aqui quanto você tem? 100. Então quanto dá de tensão aqui? 6 volts. Isso, de cara. Viu? Mais. Ah, tá, porque ele vai ser 2 vezes maior. Sim, tá certo. Tá. Não é que é 2 vezes. Esses dois aqui somados dá 100. E 100 aqui dá 6, certo? Verdade. E aqui dá quanto? Aqui no meio. Aqui em cima. Aí dá 3. Não. Não, vai dar 9. Isso, 9 volts. Essa técnica de você conseguir visualizar que aqui dá 100 e 100 aqui já é 6, te ajuda demais. Então aqui é 9. Então olha só, aqui você tem 9 volts e aqui você tem 6 volts. Legal. Beleza? Sim. Mas vamos ver a resistência total. Quanto dá a resistência total? Soma tudo. 200. Isso. Então aqui você já sabe que são 200 ohms. Legal. Sabendo que são 200 ohms, está pedindo a corrente circulante total. Então eu tenho uma resistência total de 200 ohms numa fonte de 12 volts. Dá quanto de corrente? Vai ser 200 dividido para 12? Sempre o 12 ganha, lá em cima. 12 dividido por 200. Dá 0,06. 0,06 ampere. Então a corrente circulante é de 0,06 amperes. Legal. Agora está pedindo atenção sobre o R1. Essa é fácil, né? Atenção sobre o R1. Até colocamos. Dá quanto? 9 volts. Hã? 9 volts. Cuidado, de novo, ó. Está pedindo a queda de tensão sobre R1. A queda vai ser 3 volts. Isso, 3 volts. Olha só, hein? Você viu um 9 aqui, você falou 9 volts. 9 volts é sobre tudo isso aqui, ó, em relação à massa. Ah, tá aí. 6 e 9. Sobre ele, 3. Aí pede a queda de tensão sobre R2. Você já tem aqui, ó, 6.
para 9 dá quanto? 3. 3 também. 3 volts. Aí pede a queda sobre o R3. Agora complicou, ó. Você vai ter que calcular. Por quê? O total aqui é 3. 3. Só que esse agora, vou ter a divisão desses 3 para esses dois resistores. Quanto vai receber cada um? Como é que é, professor? O total aqui que você tem é 6 para 9, 3 volts. Só que esses 3 volts estão aplicados nesses dois resistores. Esse aqui é o dobro do valor desse, não é? Vai ser 1 volt para cada um. 1 volt para cada? Mas se eu colocar 1 volt para esse e 1 volt para esse, vai dar 2 no total, mas você tem 3. Esse aqui não é maior que esse? É 2 vezes. Que dá quanto? 2 volts, né? 2 volts. Agora bateu. 1 volt sobre esse, 2 volts sobre o maior, total 3. Então está pedindo. Qual é a tensão sobre R3? Deu quanto? 2 volts. Isso. Embaixo 17 está pedindo o quê? A tensão de R4. Opa! Tensão de R4, tensão sobre R4 dá quanto? 1 volts. Isso, 1 volt. Maravilha. E a última lá, qual que é? É a queda de tensão sobre R5, que é 6 volts. Exatamente, que é 6 volts. Tinha errado tudo essa. Quase. Não tem problema. O importante é errar e levantar e caminhar e aprender. É isso aí. Ainda bem que eu não passei para a plataforma lá, foi só na apostila. Tá vendo? É isso aí. Mas entendeu? Aí, pelo amor de Deus, Jefferson, o importante é você entender, hein? Nós estamos fazendo juntos aqui, mas você tem que entender. Essa aí dá para entender, professor, porque tá mais no dia a dia, que na apostila tá muito, né? Certo. Tá fazendo muito. Mas a lei de Ohms lá no Ohms tá difícil para mim ainda. Nada é impossível, né, professor? Nada é impossível. Aí tem da 19 até a 28, professor. Tem a 19 até a 28? Mas não vai dar tempo, né? Vamos ver o que a gente consegue. Pelo menos umas 2. Nossa, 19. Deixa eu pegar aqui o circuito. Essa vai ser grande, ó. Não tem problema não. É o mesmo circuito? Né? Tá, então beleza. Então, se já é o mesmo circuito, você já tem 9 volts aqui, 6 volts aqui. Vamos à primeira pergunta. Qual é a primeira pergunta? Qual é a corrente circulante por R1? Corrente circulante por R1. Como você tem 3 volts, vamos fazer aqui, ó. Corrente circulante em R1 será igual aos 3 volts, que é a queda de tensão sobre R1, dividido pelo valor do R1. Lembra? Você tem que trocar. Quem vê RI, mais o I passa para lá e o ohms fica aqui embaixo dividindo. 3 volts dividido por 50 dá 0,06 amperes. 0,06 amperes. É isso aí. 3 volts dividido por 50 ohms. Isso. Agora, qual é a segunda questão aí? Corrente circulante por R2. Corrente circulante por R2. Corrente circulante por R2, olha só, você tem que pegar aqui, ó, quanto teve de queda de tensão? 3 volts. Exatamente. Aí se eu tenho 3 volts de queda de tensão, eu divido pelo valor da resistência, que é de 100 ohms. Isso, 100 ohms. Logo, a corrente vai dar quanto? Vai dar 0,03 amperes. Exatamente. Depois, qual que é a próxima? A próxima é corrente circulante por R3. Corrente circulante por R3. Por R3 está aqui. Lembra que você viu que eram 2 volts sobre ela? Sim, 2 volts. 2 volts dividido por 66 ohms. É igual a quanto? Vai dar 0,030. Isso mesmo. Olha só que legal. A mesma corrente que está passando aqui,
Mas o valor é diferente. Lembra que você somou esses dois também dá 100? Então tá certo. Tem que ser a mesma corrente mesmo. Porque a queda de tensão é a mesma. Aí nós vamos para o outro. Qual é o outro? Corrente circulante por R5. Opa, R5. R5 é esse aqui. Então nós temos 6 volts dividido por 100. 100 ohms, que dá... Vai dar 0,06. Isso mesmo. Acabou? Não, tem potência dissipada por R1. Potência dissipada, potência em R1. É só multiplicar os 3 vezes a corrente que nós calculamos, que é esse 0, ó. 3 vezes 0,06 amperes. Então, a potência em R1 igual a quanto? 0,18 watts. 0,18 watts. Acabou? Não. Potência dissipada por R2. Potência, nem cabe mais aqui. Potência, deixa eu tirar isso Vai aqui. Potência dissipada por R2, que é igual a R2, opa, 3 volts vezes a corrente, que é 0,03 amperes. Está igual a quanto? 0,18. 0,18. Depois nós vamos para... Potência dissipada por R3. Potência em R3 é igual a queda de tensão dele, 2 volts, vezes a corrente circulante, que é 0,03. Vai ser 0,06. Tá certo? Isso mesmo. Parece que tem uma... Peraí, aqui tá errado, ó. Faz de novo a potência em R2. Por isso que eu vi que tem alguma coisa errada aqui. 3 vezes 3, 9. Potência em R2. 0,09. Ah, melhorou. Tava achando que tem alguma coisa errada. 3 vezes 3, 9. Eu falei, 2 vezes 3, 6. Tá certo aqui. Essa aí é a dissipada por R2, né? Isso, 0,09. 3 vezes 3, E aí R3... Isso. E aí R3 deu quanto, professor? 2 vezes 0. Isso. Potência dissipada em R3, 2 volts sobre ele vezes a corrente aqui, que é igual a do R2, é 0,03 mesmo. Ó. 3 ou 6? Não, deu. A potência é 0,06. 2 vezes 3, 6. Ah, tá. 6, né? É. Ah, tá. Potência dissipada por R4. Potência dissipada por R4. É 1 vezes a corrente. Também é 1 volt vezes a mesma corrente. Que passa por... Vai dar a mesma coisa. Mesma coisa? Mesma corrente. O mesmo valor absoluto da corrente. Sim. Isso, 0,03 watts. Acabou ou não? Aí a potência dissipada por R5. Rapaz, isso não acaba nunca. Potência dissipada em R5. Potência dissipada em R5 são 6 volts vezes a corrente circulante em R5, que é a mesma do R1. Eu já apaguei o R1, cara. Qual que é? Dá 0,36. Não. Qual é a corrente circulante por R5? 0,06. Ah, tá. Logo, dá quanto? 0,36. Isso. Acabou? Não. Acabou. Professor, tirar uma dúvida aqui rapidinho. Pois não. Esse cálculo utilizando a potência de 10, a gente vai usar muito? Vai. Ele também eu estou meio confuso nele. Você vai ter uma mente altamente técnica, preparada para os maiores desafios. Qual a tua idade, Jefferson? Senhor? Qual a sua idade? 24, fiz 24 semana passada. 24? Tá. Sim. Em um ano, Jefferson, ou no máximo 16 meses, Jefferson, você vai se levar a sério, todos os detalhes, não esmorecer, pegar firme,
já vai se tornar um especialista em análise de defeitos e projetos em eletrônica. E aí, você vai estar atuando na área que você quer, que é o inverter, não é? Sim, exatamente, professor. Mas, você vai atuar e dominar, entendeu? Dominar, analisar, vai ser uma coisa assim impressionante. Acredite no que eu estou te falando. Ah, não, mas Sim. poxa, tem gente que está oferecendo o curso aí em um mês. Ah, não. Não tem não, professor. Não. Tem como não aprender. Você não está aprendendo aqui uma coisa específica, você está aprendendo toda a base de eletroeletrônica. Leva um tempo, mas considere o que eu estou te falando. Leva mesmo a sério, não deixe... daqui até lá, um monte de coisas vão acontecer. E aí vai acontecer o quê? Às vezes desânimo, não sei se eu estudo, está levando muito tempo, está demorando muito tempo. Eu, para chegar no que é equivalente ao final do módulo 2, eu levei 9 anos, Jefferson. E eu estou te garantindo que um ano a 16 meses, você já vai estar um expert, você vai estar num patamar tão alto e muito acima da média técnica do Brasil. Entendeu? Sim. Você vai estar acima da média técnica do mundo, mas muito acima da média técnica do Brasil. Acredite no que eu estou te falando. Eu estou falando isso porque vão aparecer problemas e você não poderá desanimar. Vão aparecer dificuldades, não desanime. Quando você chegar no final do módulo 2, você já vai falar, uau, já estou analisando circuitos completos, transistores, fontes de alimentação. E quando chegar mais 2 módulos à frente, o inverter, você mata de letra. Juntando com o curso de inverter do Polite, você está feito. Você está feito. Você vai ser um fornecedor de tecnologia. O pessoal vai ficar desesperado atrás de você para que você ajude, para que você analise. É sério. Estou brincando não, tá bom? Mas vai ser simples, com fé em Deus. É o que nós estamos buscando aí todo dia. Sim, isso aí. Mais alguma coisa? Não? É só esse cálculo de potência de 10 aqui, professor. Não, agora não dá. Agora você vai ter que dar uma... Agora, já estamos com 1h03. Não, sim. Tá tranquilo, professor. Mas olha, foi demais. A aula foi fantástica, muito boa. Bastante coisa. Então E vai marcando vai marcando a aula de reforço. Estou gostando bastante aí da sua participação. Eu vou marcar, professor, porque auxilia muito. Eu já peguei muita coisa aqui depois dessa aula. Que bom, que bom. Tá bom, queridão? Certo, professor. Um grande abraço e muito boa noite. Valeu, professor. Boa noite também para o senhor, tá? Realmente, essa forma de tirar as dúvidas por videoconferência é fantástica e permite que pessoas que estão a centenas de quilômetros de uma escola técnica possam estudar no conforto do seu lar e ter toda a infraestrutura de apoio para tornar-se um técnico de grande qualidade, pois foca o problema individual do aluno e permite que todas as suas dúvidas sejam sanadas. Lembrando que o sucesso não é somente tornar-se aluno de uma instituição de ensino à distância, mas verificar se essa instituição o levará a ser um estudante. Veja que a CTA Eletrônica oferece tudo para que você se torne um especialista em análise de defeitos e projetos. Fórum de ajuda, onde mais de 7.000 perguntas e respostas estão lá, esperando para sua consulta e ajudar na resolução dos exercícios. Auxílio nos grupos do Telegram, alunos que se destacam no treinamento, tirando aproveitamentos acima de 95% e gostam de ajudar, são chamados para serem moderadores e assim ajudar a outros de forma oficial, que no caso são os iniciantes. Após, o estudante recorre às aulas de reforço previamente gravadas, que já são mais de 1.700, permitindo a ele observar em detalhes as dúvidas nos exercícios e como isso vai sendo desenvolvido. Mesmo assim, com tanto suporte, nosso estudante ainda poderá ter dificuldades em algo estrutural específico, e daí marca sua aula de reforço com o coordenador
e olha, por videoconferência, consegue sanar todas as suas dúvidas. Alguns até marcam aula de reforço para irem mais além e tirarem dúvidas de detalhes inacreditáveis. Por hoje é só, pessoal, mas não se esqueça de se inscrever no canal e marcar no sininho para receber as postagens que farei de aulas de reforço toda terça e quinta, além de lives e novos conteúdos de ensino em eletrônica. E claro, se gostou, peço que dê seu like, pois isso ajuda o YouTube a distribuir esse conteúdo para muito mais pessoas. E compartilhe esse vídeo com seus amigos e em suas redes sociais. Chegou a hora de você tornar-se um especialista em análise de defeitos e projetos e participar de um movimento de mudança radical nos conceitos da eletrônica no Brasil e no mundo. Vem para a CTA Eletrônica. Um grande beijo no coração.